Paz do Senhor para todos os amados e queridos. Deixar nesta manhã uma palavra para nossa meditação e que Deus venha falar contigo. Mesmo que você não esteja passando por esses momentos quais nós vamos tratar neste dia, mas sirva para que amanhã você possa também ministrar para alguém da sua família, aprender também com a palavra de Deus. Baseado na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, capítulo 1, o 12, nós lemos o 2, agora vamos ler o 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Por quê? Depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Primeiramente, é muito importante a gente compreender que provação é uma coisa, consequência de pecados é outra coisa. Provação é para o crente, provação é para aqueles que buscam a Deus e muitas vezes podemos até dizer assim que se ele procura ver por que motivo está passando por tantos problemas, tantas dificuldades e provações, e até muitas vezes é julgado por alguém, é pelo pecado dele, é pelo pecado dela, né? Talvez você até diga consigo mesmo: o que é que eu tenho feito de tanto errado para estar passando por tantas coisas assim? Lá em Romanos 8:37, diz assim: em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, as provações poderão vir, porém o término é ser vencedor diante dessas coisas que está passando por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por nós. Ou seja, vida com Deus não é uma imunidade contra as lutas. Pelo contrário, vida com Deus vai vir as lutas, vai vir as provações, vai vir as perseguições, vão vir as rejeições, mas é garantia também de muitas vitórias. É garantia porque o Senhor garante as vitórias para aqueles que perseveram. Então, Tiago diz que temos que se alegrar quando passamos por provações. Devemos nos alegrar. É difícil a gente se alegrar quando estamos sendo provados, né? E temos que identificar em oração o que é provação. Se isso que estamos passando é uma provação, se isto é uma consequência de um erro nosso, ou se isto é uma consequência de uma luta espiritual, podemos assim dizer, que vai precisar de que nós possamos nos posicionar. No versículo 12, parte B, né, ele vai: porque depois de ter passado na prova, não permanecido na prova, não derrotado na prova, mas passou pela prova, significa, foi aprovado. Qual é o final? É receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto não está se referindo, eu acredito, somente na questão da salvação. É claro que o mais importante é ter a eternidade,
Porém, essa coroa da vida, também podemos dizer, eu acredito, que é desde já, quando nós estamos aqui. E essa coroa da vida, representa Cristo, representa o amor de Deus para conosco, que nos conduzirá à vitória. Então veja bem nesse versículo, né, que ele vai dizer assim, depois de ter passado na prova, ou seja, primeiro nós temos que passar pela prova, a prova vai vir, né? A prova vai vir. Às vezes tem pessoas que têm provas que demoram muito tempo para ela superar, para ela vencer essa prova. Talvez seja pelo fato de que quando começou a prova, ela desistiu de estar na oração, desistiu de estar buscando a Deus, abandonou a congregação, esfriou, né? Já não ouve a palavra, já não ora, já não busca a Deus. É uma doença que veio, é um diagnóstico que não esperava, é um problema financeiro, é um problema conjugal, é um problema com os filhos, é a rebelião, a rebeldia, né? É as perseguições. E tem muita gente que ela vai desistindo, em vez de ser um soldado batalhador, uma pessoa que lute realmente, sabendo que Deus vai conduzi-lo à vitória. Então, depois de ter passado na prova, ou seja, primeiro nós temos que passar pela prova. Há uma promessa para aqueles que o amam. Ou seja, as provas, lutas, avaliam o nosso amor para com Deus. Então, nós somos muitas vezes avaliados se amamos a Deus quando nós permanecemos, quando temos uma perda, e perda muitas vezes simples, perda de um namorado, perda de um noivo, perda de um casamento, de algo financeiro, né? Então, há uma frase de John Piper que ele vai dizer: permanecer firme durante a provação é uma evidência de que nós amamos a Deus. Permanecer firme quando você está sendo provado é uma evidência de que você ama a Deus, porque você ama a Deus acima de tudo, né? E de qualquer situação. Essa é uma frase que John Piper falou, escreveu, diz, né? Então, outra coisa, a aprovação é um meio à aprovação, é em meio à aprovação que somos moldados por Deus. É no momento da aprovação que vamos ser trabalhados por Deus para a transformação de algo em nossa vida, paciência, longanimidade, né? Ter uma vida mais consagrada, né? Ter uma vida onde a gente faz uma escolha pessoal de permanecer com Deus. Então, é em meio à aprovação que somos moldados por Deus. Deus quer que você seja mais íntimo dele. Deus quer que você obedeça, confie mais, acredite mais. Então, vai permitir que certas provações virá sobre você, para que você venha provar seu amor para com Deus e não desistir e não parar no meio do caminho por causa da provação a qual você está sendo colocado. No Salmo 119, versículo 71, vai dizer assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Ouça bem, quando você estiver passando por uma provação, seja qual for a provação, qual Deus permitir, porque Deus não vai provar ninguém além das suas forças, é porque Ele sabe que você tem força. Então não desista, pelo contrário, você já está aí com a forçazinha pequena, vá para a igreja, vá buscar o Senhor, vá orar. Não fique dando ouvidos, né? Não adianta mais, eu estou longe da casa do Senhor, não vou mais buscar o Senhor, eu não vou mais orar, quanto mais eu oro não resolve. Ore, busque a Deus, entregue ao Senhor, apresente ao Senhor esse momento difícil que você está passando, ou que alguém da tua família está passando. Tiago capítulo 1, versículo 3, 4, diz, ele vai dizer, pois sabem que,
Quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É aquela questão que diz assim, chegou a maturidade espiritual, quando vem as provações, nem atinge mais a pessoa, porque ele fica de uma maneira tão assim fortalecido, né? Tão fortalecido, com a fé tão grande, que qualquer que seja a provação, ela já é superada. A cada tribulação vencida é um degrau que você sobe, que nós subimos na vida espiritual. Então, para crescer espiritualmente, vêm as provações, vêm as lutas, né? Pastor Josué Gonçalves, ele disse, a provação é o meio que Deus usa para ensinar lições, que não aprenderíamos de outra forma. Então, como o Pai Eterno, Ele quer nos ensinar, a aprovação é o meio que Deus usa para ensinar. Deus não vai usar, não vai descer, não vai botar numa lousa para você escrever e dar uma aula para você, não. É a aprovação que nos leva, entendeu, ao crescimento. Então, Deus usa esse tipo de provações para nos ensinar, para nos dar lições, para que possamos aprender, né? Então, a aprovação nos leva a confiar e depender de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, e versículo 16, está escrito que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, pois te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem, né? Então, provação nos leva a confiar e depender de Deus. Às vezes estamos confiando no homem, estamos confiando no dinheiro que temos, estamos confiando no médico que a gente conhece, e assim sucessivamente. Deus trabalhou, né, naquela geração, ou com esta geração também tem trabalhado, através das provações, para humilhar e para te provar. Humilhar, ou seja, para quebrantar, né? Eu vou usar o termo aqui, para quebrantar, para nos quebrantar, para nos fazer mais humildes, para nos fazer dependentes de Deus, dependentes da sua palavra. Deus, por seu grande amor, Ele nos ajuda assim, nos fazendo chegar a Ele através das provações. Quem nunca chegou a Deus? É muito difícil. A maioria chegaram a Cristo, chegaram a Deus justamente por causa de uma luta que estava passando, né? De uma dificuldade que estava passando. Então, a provação nos leva mais perto de Deus. Jó, no 42:5, e com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. É claro que ele não estava tendo a visão de Deus. Ele está falando que meus olhos veem pelo caso de que, depois que ele passou por toda aquela provação, aí veio momentos quais as bênçãos foram derramadas na vida de Jó. Vieram o dobro, né? E Jó disse, eu estou vendo, né? Com meus olhos agora, né, te veem. Ou seja, é através do que Deus age, do que Deus faz, que a gente vê Deus. É através dos milagres, é através das respostas, é através da providência que a gente passa a ver Deus e compreender como Deus é maravilhoso. É em meio à provação que a gente contempla esta glória de Deus. Contemplamos que Deus está conosco, contemplamos que Deus resolveu nossa causa, contemplamos que Deus está conosco, porque é a mão de Deus operando maravilhas em nossas vidas. Então não desista, seja paciente na tribulação, como diz Romanos capítulo 12, parte B, sejam pacientes na tribulação. Ou seja, talvez você começou uma tribulação faz tempo, paciência, e venha se humilhar, venha quebrantar-se na igreja, na oração, na sua casa, mas não só em casa. É necessário você sair da sua casa,
Está na casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz isso. Imagina Deus provar todo mundo e as pessoas ficarem em casa e não congregar mais. É antibíblico, Deus não vai fazer isso, Deus não vai permitir tal coisa. Enquanto não aprendemos a esperar em Deus, nosso deserto não passa. A gente precisa aprender a depender de Deus. Creia que Deus não nos deixa ser provado acima do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13, sobreveio a vocês tentação, provação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar. Mas quando forem provados, Ele lhes providenciará um escape para que possam vencê-los, suportar. Mas você em casa, você desistindo, como é que você vai conseguir fazer isso? Deus conhece nossa estrutura. Lá no Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Se Deus encheu a sua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na sua capacidade de passar por cima de cada uma delas. E Ele está dizendo, olha aí, meu servo ou minha serva, ela confia, ele confia em mim e vai ter vitória. Eu vou dar vitória. Ele está esperando, está confiando. Mas quando você não confia ou está perdendo a confiança, você diz, não vou mais orar, não vou buscar mais a Deus, eu não vou mais persistir, eu vou desistir. Então você está dizendo, Deus não pode. Entenda que Deus não nos livra do tempo, do momento da tribulação, mas Ele passa este tempo conosco e nos conduz, dirigindo, mostrando como Ele vai operar, como vai fazer. E a nossa fé nele é o que é importante. Como é que você crê? Lá em Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, quando passares por esse problema que está passando, por o momento que está passando, quando passares, Ele estará contigo. Ele não abandona, Ele não nos deixa sozinho, Ele está sempre conosco. Oremos. Pai querido, amado, Pai santo e eterno, nos perdoe as nossas fraquezas e nossas falhas. Quantas vezes, Senhor, nós, por motivo de uma provação, de um momento difícil, temos parado a caminhada, parado de buscar mais, de orar, de clamar, de adorar, de louvar o Teu nome, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe quantas vezes somos, Senhor, levados pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza, e aí ouvimos a nossa consciência humana, caída, que diz que não devemos mais buscar o Senhor, que não devemos estar ali buscando a Deus, porque Deus não nos ouve, Deus não responde, mas na realidade nada disso é real. O que é real é que o Senhor está conosco para nos dar vitória. Toque nessa pessoa agora, Senhor. Toque nesta pessoa que talvez esteja doente, passando por um momento de dificuldade na vida, mas precisa do Teu poder, precisa da Tua graça, da Tua misericórdia, precisa da Tua compaixão, para que retorne à presença do Senhor com mais vigor, com mais fé, com mais determinação, cheio da bênção do Senhor, cheio da graça do Senhor. Vai curando, Senhor, esta enfermidade, vai libertando desta dor, vai aniquilando, arrancando este mal que está na vida dessa pessoa. Responde, meu Deus, ao clamor dessa pessoa que ela tem feito a Ti, derramando Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que seja aprovado diante desta provação a qual está passando. Que não vai ficar nela, mas vai obter a vitória e dizer que o Senhor ajudou, que o Senhor mostrou a graça e agora verdadeiramente passou a ver Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe através dessa palavra, compartilhe com alguém para que possa também ser abençoado através dessa mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe.